Bom dia, é um prazer estar aqui, em tão boa companhia hoje, para a gente discutir a contribuição do setor privado no enfrentamento à urgência climática. Como todos sabem, estamos há muito poucos dias da COP30 e ao longo de toda essa preparação, a presidência da COP30 tem sido muito clara com a mensagem-chave, não apenas no Brasil, mas globalmente, vamos lembrar que a conferência é global, de que a transição climática e energética exige um verdadeiro mutirão. Inclusive, a palavra, né, com uma entonação muito brasileira, ela é de difícil repetição por parte dos nossos parceiros globais, mas é uma palavra que fala de união e de ação conjunta entre governos, né, nas suas diversas instâncias, setor privado, sociedade civil, comunidade científica. Todos, portanto, tendo que mostrar, à luz das suas competências, a sua atuação em prol do nosso objetivo comum. No Brasil, a gente vê o mutirão ancorado em compromissos de médio e longo prazo, que estão indicados, por exemplo, na nossa nova NDC, né, na nossa meta climática. E talvez nem todos saibam, mas o Brasil foi um dos poucos países que se antecipou e apresentou a nova NDC como meta para 2035, como é exigido e solicitado pelo UNFCCC. A nossa nova meta propõe a redução de emissões numa faixa de 59% a 67% até 2035, com comparação a 2005. E para atingir tal meta, sabemos muito bem que a sociedade como um todo e os diferentes setores econômicos terão que contribuir. Porque fica claro e evidente a cada dia que o setor público tem um papel-chave na sinalização do direcionamento dado, mas que não consegue atuar sozinho. E a ação climática só é efetiva quando também entregue pelo setor privado. Então, se a gente tivesse que pensar um pouco, por que o setor privado ele é tão importante nessa entrega do compromisso? Primeiro porque ele é o protagonista na implementação, né? Ele é quem, claro, tem o papel das cidades, tem o papel da academia, dos think tanks, de todos nós, mas são as empresas que investem, entregam e dão resultados concretos. O setor privado também tem sido um provedor de capital muito relevante. Se a gente olha na nossa área, né, óbvia de atuação, na área de energia, o setor dos 3 trilhões que a Agência Internacional de Energia mapeia, que foram investidos, por exemplo, terão sido investidos ao longo desse ano, capital privado é responsável por cerca de metade dos recursos alocados e, em grande parte, em fontes renováveis, mas também em melhoria de rede, tecnologias demais tecnologias de energia limpas, combustíveis sustentáveis e por aí vai. O setor privado também é um motor de inovação e desenvolvimento tecnológico, né? Todas as empresas que estão aqui representadas por meio das associações ou das empresas individuais sabem da importância de alocar recursos em pesquisa e desenvolvimento para rever e otimizar processos, novos materiais, novos produtos e o quanto isso torna-se um fator competitivo. E o que a gente tem percebido, de fato, no período recente, é que as empresas também têm aceitado assumir compromissos públicos, notadamente na agenda climática. Então, para ilustrar isso com uma métrica, por exemplo, se a gente olhar para a Science Based Target Initiative, que é uma iniciativa voluntária a qual as empresas aderem, sinalizando metas de redução de emissões de médio e longo prazo, o número de empresas que aderiu à SBTI mais do que dobrou em 2023, em 2025, perdão, em comparação com 2023. A gente está falando hoje de mais de 9 mil empresas ao redor do mundo que já assumiram esse tipo de compromisso. Então, embora a gente veja, né, um elan e um comprometimento e uma alocação de capital na direção correta, a gente sabe que o mundo tornou-se mais complexo. A geopolítica global nos mostra hoje claramente que a transição ela é mais custosa, ela é mais difícil do que se imaginava inicialmente
e que hoje a gente tem tensões que se manifestam de maneiras diferentes em diferentes regiões, mas a gente tem temas como defesa, e eu estava assistindo ali um painel espetacular sobre a questão de segurança e soberania na Amazônia, mas defesa, segurança energética, crescimento econômico diversificado num contexto de juros mais altos, inflação que começa a voltar a patamares mais controlados, mas que teve mais alto nos últimos anos, são fatores que causam aí mais desafios nessa nossa trajetória para uma economia de baixo carbono. Então, o que eu queria conversar aqui um pouco com vocês nesse nosso painel é não apenas a gente olhar para a COP30 como esse marco fundamental aí no nosso horizonte próximo, mas também nos próximos anos, né? Talvez indo um pouco para além da COP, pensando como a conferência pode influenciar questões como implementação real dos compromissos, talvez ressaltar as condições necessárias para a gente acelerar a transição, notadamente no Brasil, que papel cabe a cada setor da atividade econômica. São questões que eu gostaria de abordar e eu tenho aqui 4 excelentes painelistas e eu acho que a gente está muito feliz também com a diversidade de setor aqui representada. Então, o Davi Bontempo, que atua na CNI, à frente da Superintendência de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, sempre vou me referir ao Davi como assim, esse olhar da indústria. A Elbia Ganum, também amiga de longa data e presidente executiva da AB Eólica e enviada especial de energia para a COP30. Então, está aqui representando a área de energia. Liege Correia, que atua na JBS Brasil como diretora de sustentabilidade. Então, vou olhar para você sempre com o olhar do agronegócio e da cadeia aí, alimentar. E Rodrigo Lauria, também amigo de longuíssima data, que atua na Vale como diretor de mudanças climáticas e descarbonização. Então, olhando aí também para o lado da mineração e, quem sabe, alguma luz aí sobre a cadeia de valor também para a siderurgia. E aí a ideia, eu vou fazer uma pergunta e pedindo para que todos respondam a mesma pergunta e depois direcionar perguntas individuais para cada um. Então, começando talvez com esse farol que é a COP30, que tem sido claramente verbalizada como a COP da implementação, onde a gente não deve almejar como métrica de sucesso novos anúncios, mas sim casos concretos que nos mostrem e ilustrem que a implementação está a caminho. Mas qual seria, na opinião de cada um de vocês, legado e resultados que a gente pode esperar desse processo que culmina na COP para as empresas brasileiras? Então, pensando em legado, pensando em resultado concreto, nesse caminho aí para a COP. E aí, Davi, eu vou começar com você. Eu passo o microfone. Eu te passo. Primeiro, obrigado, Clarissa, pela oportunidade novamente. Acho que hoje a gente está invertendo aqui os papéis, né, mas com certeza acho que vai ser bastante produtiva a nossa conversa, como foi ontem também. Vários pontos que você citou, acho que tem bastante conexão aí com a contribuição do setor privado, né, o objetivo central aqui desse painel. Agradecer também aí o IBRAM pelo convite e também pela oportunidade de estar aqui junto ao setor mineral e poder trazer essa visão mais ampla de indústria. A Elbia também, minha amiga aqui, que a gente está sempre, né, conversando, Elbia, e trocando muitas informações e ideias também em como dar mais competitividade ao setor. Né, o pessoal da JBS também, a Liege, representando aqui nesse momento a JBS super parceira da CNI, trabalhando muito num grupo de trabalho chamado Sistemas Alimentares, dentro da SBCOP, Tomazoni fazendo aí um trabalho excelente em termos de articulação com várias outras empresas nacionais e também internacionais, e da mesma forma aí o Rodrigo, né, parceiro também aí pela Vale, a Vale trabalhando muito na parte de transição energética e também dando todo o nosso apoio em termos de case. Bom, trazendo aqui para o espírito do nosso painel, acho que é importante a gente ressaltar, né, o papel da CNI. O papel da CNI hoje, de forma bem resumida,
é influenciar políticas públicas para que o empresário possa operar com segurança jurídica, com regras claras e dessa forma ter uma operação aí bastante tranquila dos seus negócios. Então, de uma forma bem resumida, é esse o nosso papel. A Clarice citou aí o espírito do mutirão, né? E eu acho que é isso que essa COP vai trazer, né? Levando para o setor privado, né? Esse foi o principal objetivo que a gente iniciou em 2025, né? Para que a gente tivesse um engajamento do setor privado muito mais robusto, né? Muito mais potente e dessa forma a gente pudesse deixar o grande legado aí em termos de COP Brasil, né? Em termos de COP 30. A gente não vê a COP como um grande evento, né? A COP para o sistema indústria ele é um marco, né? A atuação é feita a partir de um processo que dura todo o ano de 2025. Então a gente fez isso, né, em Davos, fizemos em várias Climate Weeks, em Londres, Nova York, encontros na França, mas também uma atuação a nível nacional bastante robusta aí ao longo de todo o ano. E claro, né, a COP tem uma amplitude muito maior e dessa forma a gente catalisa também algumas ações, algumas entregas para se fazer nesse ambiente. E dentro da SB COP, a gente conseguiu trabalhar isso em termos de processo, criamos 8 grupos de trabalho que a gente entendeu que iriam contribuir de forma mais efetiva para a transição para baixo carbono. Então a gente criou a parte de transição energética, economia circular, bioeconomia, sistemas alimentares, cidades resilientes, green skills and jobs, que é um tema aí super importante também para preparar, né, o setor privado para receber essa nova economia. Então, um tema bastante discutido aí a nível nacional e internacional. E claro, aquele tema, né, que vai dar aí a base para que tudo aconteça, né? Porque fazer transição custa caro e por isso que a gente chamou, né, esse grupo de finanças sustentáveis. Cada grupo desse liderado por um CEO, né, é um CEO brasileiro porque é uma versão Brasil, mas no ano que vem recebendo em outro país, claro que essa liderança será de outro país, mas a composição ela é internacional. Cada grupo desse, 2 entregáveis de 2 ou 3 prioridades já produzidas e já publicadas, e da mesma forma como foi colocado que é uma COP de implementação, esse foi o foco principal da SB COP. Recebemos já filtrados quase 700 cases de várias partes do mundo, né, que vai mostrar como o setor privado vem contribuindo para a transição para baixo carbono. Cada case desse, ele é escalável, ele pode sim virar uma política pública e a questão aqui é liderar pelo exemplo. Então é pegar aqueles cases que funcionaram em outros países, que funcionaram em outros setores e a gente trazer para a nossa realidade e ver o que pode ser aplicável ou não e dessa forma caminhar nesse rumo a esse objetivo. Hoje a gente tem mais ou menos 24 câmaras de comércio, né, as grandes, US Chamber, os indianos, CII, os japoneses, Kindarem, toda a parte de Business Europe, também todos envolvidos. Isso representa mais de 31 milhões de empresas. Então, é uma iniciativa que ela alcançou um volume bem grande, uma amplitude bem grande, um voo bastante alto, e a ideia é que a gente vá melhorando, né? Aqui eu até citei ontem o Kaizen, né? Então, hoje melhor do que ontem, então é ter essa melhoria contínua para que a gente aumente cada vez mais o engajamento do setor privado. Então, esse é o grande legado que a gente vai deixar para a COP. É um legado que ele vai no nível internacional, mas ele tem um recorte também de legado nacional, ou seja, frente a todas essas recomendações e prioridades, o que a gente pode aproveitar para o nosso país. Então a gente vai fazer esse recorte também em termos de legado nacional e, claro, também um recorte Amazônia, né? Então tudo isso já em fase final de produção, super alinhado, super transparente, mas é isso que a gente vai deixar aí para a COP30. Muito obrigada, Davi. Eu não sei se todos aqui conhecem essa iniciativa, mas eu acho que vale a pena, como você ressaltou, chamar a atenção, acho que para o pioneirismo, né? E talvez, Davi, permita-me, mas eu vi o Mussa aí diversas vezes nos fóruns, foi inspirado também no B20, né? Quer dizer, uma experiência muito bem sucedida do engajamento estruturado do setor privado, trazendo casos, e eu acho que você usou uma palavra aqui da qual eu gosto muito, que são casos escaláveis. E aí quais são as condições, né, para esses casos escaláveis. Então, eu acho que parabéns pelo trabalho, coordenar essa quantidade de empresas e chambers e
pares não é tarefa fácil. Para você, a mesma pergunta, Elbio, o legado que você espera e o que podemos, no setor energético, ter mais clareza aí a partir da COP. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a organização pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, Clarissa, minha amiga de longa data, Davi também, quantos trabalhos já fazemos juntos. Queria cumprimentar também a Liege e o Rodrigo. E antes de explicar diretamente a questão da energia, eu queria fazer um comentário. Você trouxe um ponto importante, Clarissa, de que não esperamos novos anúncios, é uma implementação. Eu queria falar um pouquinho como enviada, né, e o que eu tenho visto. Né, de fato, concordo com você, é implementação, e aí sim o papel do setor privado, principalmente dos investidores, de acelerarem para alcançar aquilo que já foi estabelecido numa determinada trajetória. A trajetória, de certa forma, ela já está definida, né, e a gente percebe quantos investimentos tem. Você citou os dados da Agência Internacional de Energia. Então, a gente sabe que a rota é para lá, o caminho é para lá, e o que nós estamos percebendo é uma velocidade menor do que aquela que o planeta precisa. E talvez essa velocidade ela esteja menor porque ainda falta por parte dos formuladores de política, da governança, talvez uma clareza maior de que, olha, é esse, né, o sinal adequado, o sinal para o investimento, o mecanismo de incentivo adequado. Então, acho que esses ajustes eles são muito importantes e o setor privado tem também nos trazido. Então, olha, nós queremos seguir nessa trajetória, esse é o caminho, mas nós precisamos de alguns ajustes. Então, é isso que eu estou percebendo nas conversas, e recentemente eu participei de uma iniciativa muito importante junto com o CEBEDES, que foi o lançamento das coalizões dos setores. E aí, mineração, Rodrigo, né? O agro também, e eu fiquei muito impressionada com a qualidade do trabalho, e aí nós também fizemos o nosso, é esse que eu vou citar, com propriedade, que é do setor elétrico, mas eu percebi que assim, os setores eles estão engajados, eu percebo o setor produtivo, o setor privado muito engajado no mutirão, eles querem contribuir, talvez ainda falte dizer a eles, né, e isso vem geralmente dos policymakers, como contribuir. Né? Eles olham para ele e falam, não, eu percebo o caminho aqui, percebo ali, mas acho que precisa desse ajuste. Eu acho que essa interação que a gente tem, e esses marcos que a gente como a COP, para conversar, isso ajuda muito. No caso do setor de energia, especificamente, aí nós separamos ali como enviado, eu estou olhando os dois setores, tenho falado muito com você, com o setor de óleo e gás, e no setor elétrico, eu percebi também que as empresas, elas olharam para o nosso setor elétrico brasileiro e disseram, olha, nós temos muito o que contribuir. Porque no final das contas, as empresas e os setores em geral, eles têm que pensar como que eles vão se descarbonizar, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, como eu vou contribuir para que os outros se descarbonizem. E no caso da energia, isso é claríssimo, porque, de fato, você faz a descarbonização a partir da energia, porque a energia é o fator central de emissões. Então, o exercício que nós fizemos lá no setor elétrico foi isso. Como é que nós vamos olhar para a nossa cadeia de produção e contribuir para a descarbonização, reduzir as nossas emissões, e ali nós vimos que o setor de energia, a emissão líquida ela acaba sendo negativa. Então, pela matriz elétrica que o Brasil tem, pela matriz energética que ele tem, e aí o nosso exercício foi, então, o que a gente vai fazer para se manter contribuindo para a descarbonização dos outros setores, já que nós temos um bônus de descarbonização, que nós até chamamos de bônus verde. A gente o Brasil tem claramente um bônus verde da energia, e uma coisa que a gente aprendeu ali rodando o modelo foi que, olha, eu não posso carbonizar mais a matriz brasileira, porque a matriz brasileira
ela em termos de produção é 93% renovável, cerca de 87% da capacidade instalada é renovável, mas eu não posso permitir que entre mais usinas térmicas, usina carvão, como entrou ontem numa lei que foi aprovada no Congresso. A gente precisa ter muito cuidado para não deixar entrar mais térmica. Mas nós temos que ser realistas também que não dá para tirar toda a térmica do sistema pela questão de segurança. Então, a gente manter esse patamar que a gente está trabalhando aí de 87% de instalação é o caminho. O nosso bônus verde está aqui, ele precisa ser mantido. E a gente percebeu também um bônus social que está muito associado à transição justa, que aí eu vou deixar para, na minha segunda contribuição, poder falar um pouco disso e até o que eu tenho visto nos outros setores. E o setor de óleo e gás, e aí a gente está conversando bastante, acho que nos próximos dias a gente deve ter uma conversa para a gente levar também melhor, eu quero levar melhor esse recado enquanto enviada especial para olhar também para o setor de óleo e gás. O setor de energia elétrica estamos prontos, o trabalho está pronto, e na próxima oportunidade eu quero comentar um pouco sobre transição energética justa. Elbia, muito obrigada e parabéns por esse trabalho que vocês conduziram e jogando luz a esse legado, né? Quer dizer, no caso do setor elétrico, o legado é manter o patamar no qual a gente já chegou e ter muito cuidado com os jabutis que aparecem no meio do caminho, porque eles aparecem, né? Aos montes. Então, a gente tem que entender como gerenciá-los e você sabe muito bem disso. Liege, pensando em legado, resultados concretos a partir desse processo de preparação para a COP e olhando para o futuro, né? O setor agro tem um papel fundamental na economia brasileira, como setor exportador, JBS é líder, então como é que você avalia aí? Obrigada, Clarissa. Bom, na verdade, mais do que falar da avaliação só do legado, acho que pela importância e o tamanho da empresa, a gente tem o tamanho da responsabilidade também, né? E isso vale para o agro. Acho que o agro começa num desafio muito grande de inclusão, que é um papel fundamental hoje, então a gente fala muito desse potencial de grandes produtores, né, das commodities que a gente exporta, mas a gente tem o pequeno produtor, a agricultura familiar, que precisa ser incluída nesse agro. E aí, pensando em COP, né, o que a gente já tem falado aqui, né, a COP da convergência, é a COP da implementação, né, e o Brasil tem essa sorte de receber, mas esse desafio enorme de conseguir convergir em implementações, né? Então, nesse sentido, a gente espera que consiga demonstrar o Brasil como parte da solução. Tem ainda o desafio do combustível fóssil, a gente fica falando muito em agro, em toda a pegada que, obviamente, de emissões aqui do Brasil, que é muito relevante, a questão do desmatamento, e a gente precisa parar de discutir desmatamento ilegal. Se é ilegal, ele não deveria acontecer. Acho que começa daí, né? Então, acho que esse pode ser um dos grandes legados nessa COP. E aí, a gente já falou aqui, né? Sair da prova de conceito e ir para a prova de escala. Então, foram muitas provas de conceito, muitos pilotos, e agora a gente pode, justamente não só para a COP, mas o legado é conseguir trazer a escala dos projetos que a gente já vinha fazendo com resultados consolidados, né? Como a gente já colocou aqui, a Elbia, o Davi, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente precisa caminhar. Eu costumo dizer que não é uma sustentabilidade corporativa, é uma sustentabilidade cooperativa. A gente precisa cooperar e trazer isso como resultados de um setor, mas também de um país que pode e faz parte da solução. Só para dar um exemplo aqui, né, nos últimos 10 anos, a pecuária ela liberou mais de 20% de área e aumentou em 120% a produção. Então, a gente tem uma produção maior em menores áreas. A gente não precisa de novas áreas para produzir alimentos no Brasil. São 40 milhões de hectares que a gente tem disponíveis de áreas degradadas para serem restauradas e produzidas e para produzir alimento. E assim como a gente tem ainda um desafio de garantir que a floresta que pode ser aberta legalmente não seja justamente por uma compensação, um pagamento por serviços ambientais e esse financiamento. Então, o Brasil tem essa oportunidade de demonstrar e consolidar tudo aquilo que a gente já faz e se tornar, de fato, um líder na transição justa da economia. Obrigada. Então, Liege, eu acho que você traz uma mensagem muito importante, calcada em resultados já
obtidos e mostrando o quanto eles podem ser escalados. Então, a gente volta de novo, né, para a importância de lastrear o nosso discurso nos casos concretos, no ganho de produtividade aí substancial que vocês estão conseguindo realizar, né? Lauria, pergunta agora para você, olhando um pouco também para a sua experiência aí na coalizão, que vocês também montaram junto com o CEBEDES, mas em termos de legado, né? O que o setor de mineral traz para a COP em termos de legados e resultados esperados? Bom dia. Difícil falar e eu te ouvir ao mesmo tempo. Bom dia a todos e todas. Agradecer também aqui ao IBRAM pelo convite. Acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de legado, é que o legado já começou, né? A gente está... Você falou muito do mutirão, o mutirão colou, né? Acho que essa talvez seja uma forma mais simples da gente poder resumir até aqui onde a gente chegou. No nosso caso, falando do setor mineral, né, a gente também participou desse trabalho da coalizão. E aí muito interessante como um primeiro legado, que o setor mineral entendeu que ele pode chegar em 2050 reduzindo até 90% das emissões. Claro que para isso ser efetivo e isso é um caminho longo, muita coisa tem que acontecer e de forma sistêmica, né? Os mercados de carbono tem que acontecer, a eletrificação tem que acontecer. Eu não vou entrar em todos os pontos aqui, mas são diversas alavancas que todas elas de alguma forma já existem, mas umas em estágio um pouquinho mais incipiente, outras um pouquinho mais avançado. Isso precisa de alguma forma tomar um vulto maior e acelerar. Acho que esse talvez seja o primeiro ponto. O segundo ponto, um pouco na expectativa, né, eu acho que a gente conseguir terminar esse marco da COP entendendo que a gente deve continuar esse trabalho em grupo, né? Esse trabalho precisa ser não só um combinado das empresas do setor, mas entre setores. E aqui a gente começa a ver um ponto muito interessante que também nasceu na coalizão, no dia que a gente estava apresentando o embaixador. Falamos sobre por que não uma coalizão das coalizões, né? Para que a gente de fato consiga não só manter a troca, o que aconteceu ao longo dos exercícios, né? Energia, trocou dados com mineração, que apoiou, enfim, olhou para a discussão de transportes e vice-versa, mas é que a gente possa identificar os gargalos comuns, né? Então, um exemplo aqui, de novo, sem entrar muito no detalhe, a mesma dificuldade que o agro tem de emissões líquidas por uso da terra, a mineração também tem. Como é que a gente pode juntar forças e equacionar isso, né, para que de fato a gente chegue a um pensamento comum? Eu acho que esse é uma visão mais geral. Um ponto que eu sinceramente entendo ser muito relevante é que não só isso a gente precisa discutir, mas a gente precisa acompanhar. Naturalmente isso vai fazer parte do nosso dia a dia daqui para frente, né? Então o que ficar definido em termos de implementação de políticas, de regulação, de incentivos, de mecanismos, a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Então é importante que a gente engaje, né? Engaje de verdade. Acho que esse aqui é o principal call que eu faço. É que não só a gente entenda a COP como um checkpoint muito relevante, mas que a gente perpetue isso de forma estruturada. Obrigada, Lauria. Eu acho que você trouxe um elemento novo, que é o ganho que se tem em iniciativas como essa intersetoriais, né? E, além disso, eu acho que trazer um pouco essa disciplina que o setor privado tem muito forte, que é assumindo o compromisso, quais são as minhas métricas de sucesso e a disciplina do monitoramento, né, que é algo que muitas vezes, sobretudo quando entra na meta dos executivos, a disciplina fica ainda maior. Então, eu acho que essa troca também, setor privado, setor público, ela é muito saudável nessa dimensão, né, da gente conseguir mostrar a importância da consistência no monitoramento, que é quase tão fundamental quanto a gente estabelecer o rumo. Liege, eu vou inverter talvez um pouquinho a ordem, bagunçar um pouquinho. Você já trouxe alguns dados e alguns elementos interessantes relativos a ganho de produtividade do setor agro, só para colocar todo mundo na mesma página. Aqui no Brasil, né, de acordo com o levantamento de 2023 do SEG, o setor responde por 28% das emissões brutas, né, não vou falar das líquidas aí, sei que tem uma discussão em andamento, mas acho que talvez se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho melhor o que o setor tem feito
Em termos de descarbonização e rastreabilidade, você já falou da cadeia de suprimento, e a gente sabe o quanto isso é importante. Vocês não trabalham, né, com sempre população, né, bovina 100% de vocês, então a rastreabilidade é um elemento fundamental na cadeia produtiva, mas também um elemento complexo. Então, como o setor tem conseguido, né, conciliar esses aspectos e avançar, e um pouco compartilhar com a gente, de fato, quais são as alavancas da descarbonização do setor agro. Tem espaço também para colaborar com outras indústrias, com outros setores econômicos, com florestas, por exemplo? Obrigada. Tem espaço e o setor já faz bastante, né? A agricultura e pecuária, elas já têm uma curva de descarbonização muito alta quando a gente olha para os sistemas eficientes. O que acontece? Eu acho que tem que tratar duas coisas aqui. Uma é questão metodológica, que vale, e a gente vai ter isso muito na COP, né? Essa discussão da metodologia e da atribuição de emissões de carbono para cada um dos sistemas e cada um dos setores. Então, a gente vem trabalhando nisso, em rediscutir as metodologias e as taxas de emissão, mas também a gente tem que olhar, como eu falei, mudança de uso da terra, basicamente desmatamento, isso você vai ter uma atribuição enorme que vai vincular o desmatamento ao agro, que acaba sendo uma atividade que vai explorar aquela área desmatada inicialmente, seja para grilagem de terra, para outros fins, ou outras produções ilegais, ou até mesmo a extração de madeira. Então, o agro acaba ocupando essa terra num segundo, num terceiro momento, tem uma pressão muito grande em cima disso. E quando a gente fala em emissão, a gente tem que lembrar sempre, né? O escopo 3, ele traz justamente a ineficiência ao longo da cadeia. Então, quando chega o escopo 3 para alguma indústria, é porque alguém, ao longo desse setor, foi ineficiente no seu processo de produção. Então, a gente precisa tratar a sustentabilidade com eficiência. E acho que, nesse sentido, o setor privado pode ajudar muito, justamente pelas métricas e os parâmetros. E aí, falando em pecuária, obviamente, né, a gente tem as emissões dos animais, que são... o termo técnico é irutação do boi, né, mas que nada mais é que o arroto do boi, que ele vai emitir o metano, e a gente sabe o poder de aquecimento do metano, apesar do tempo de permanência ser menor. Mas aí como é que a gente vai tratar disso? Com sistemas eficientes. A gente fez uma pesquisa e a gente fez uma amostragem de 100 produtores pelo Brasil. Desses 100, 30% dessas fazendas, elas capturavam mais carbono do que emitiam. Então, quando a gente faz o cálculo pelo sistema como um todo e não olhando individualmente, você vê que você tem um potencial enorme de captura de carbono em sistemas produtivos eficientes. E aí, de novo, a gente vai falar de eficiência. E a eficiência, não só em termos de emissão, ela também vai resultar na eficiência econômica. Então, assim, alguém perdeu algo ao longo do caminho que chegou num produto altamente, no caso de alimentos, com uma alta emissão de carbono. E aí, desses 70% que sobram dessa amostragem, a gente tem ali mais ou menos também quase 30% de fazendas que têm o que a gente chama de uma emissão neutra, capturam e emitem a mesma quantidade, e 30% de oportunidade que ali a gente tem que aplicar as técnicas que a gente, como eu digo, né, não são técnicas novas, são termos que a gente já vê há muitos anos sendo usado de sempre por pequenos agricultores, pelos povos tradicionais. Então, o que a gente tem? Que é a agricultura regenerativa, a preservação desse solo, a cobertura desse solo e transformar essas áreas degradadas, ali você tem uma oportunidade de ter mais captura de carbono. Então, o setor do agro como um todo, a agricultura, a pecuária, e eu costumo dizer também que a pecuária faz parte da agricultura, porque a pastagem deve ser tratada como uma agricultura, com todas as práticas e técnicas, fertilidade, correção de pH com calcário, que é um elemento básico hoje para qualquer produtor. Então, é nessa escala, trazendo isso de forma escalável, é que a gente vai, de fato, comprovar a importância e a participação na solução das emissões e a contribuição do agro nesse sentido. E, óbvio, sempre olhando para a natureza. Eu acho que as fazendas e tudo que a gente tem hoje de produção, a gente não precisa ir muito longe, basta a gente olhar para as reservas legais dentro dessas fazendas e copiar aquilo que a natureza já faz, preservando o solo e trazendo a biodiversidade com práticas regenerativas. E vocês têm conseguido influenciar esse percentual que está faltando na adoção de práticas mais eficientes? Temos. A gente vê que o produtor, quando você mostra números, dados e ciência, ele consegue se convencer. O que a gente também precisa lembrar é que,
a propriedade, como o próprio nome já diz, ela é de âmbito privado. Então, há necessidade de um convencimento, há necessidade dessas agremiações, desse cooperativismo, para que o produtor consiga olhar com os exemplos na própria região o que ele pode fazer de melhor para a sua própria produção. Então, é nesse sentido, é um trabalho mais do que tudo de convencimento, não é só você chegar com um pacote tecnológico. E acho que é importante, tem um dado importante aqui, a JBS não tem nenhum boi. Né? A gente compra animais de terceiros no setor da pecuária. Então, a gente não tem as nossas fazendas próprias. O que a gente tem é um sistema cooperado de produção, no qual a gente busca esses animais e essa matéria-prima nas fazendas. Então, a gente também depende da colaboração desses produtores pequenos, médios e grandes, na escala dessa transição energética e, sim, no convencimento. Mas o convencimento só se dá com ciência e com educação. E é isso que a gente tenta fazer. Hoje a gente tem os escritórios verdes, foi um projeto que começou em 2021. Inicialmente era um projeto com 3 unidades, hoje são 20 unidades no Brasil e mais um atendimento digital que atende o Brasil todo, basicamente ajudando gratuitamente o produtor a se regularizar, ou seja, estar aderente ao Código Florestal, que já é a legislação, a gente deve seguir a lei, e, num segundo momento, poder melhorar as práticas de agricultura e pecuária na sua propriedade. E a gente vê aí aumentos até de 4 vezes a produção na mesma área ou até em menor área e 4 vezes a renda também. Obrigada, Liege. Acho que são dados muito importantes para compartilhar aqui com todos nós. Davi, olhando para a indústria, né? A indústria... A Elbe está te dando o microfone. A indústria brasileira, de novo, de acordo com o SEG 2023, responde por 20% das emissões brutas totais do país, né? E a gente sabe que indústrias como cimento, siderurgia, fertilizantes são consideradas aquelas de difícil abatimento, onde pode haver tecnologia, sim, disponível, seja no Brasil, seja em âmbito global, mas o custo de adoção dessas tecnologias frente à ausência aí do Green Premium, né, talvez não se justifique. Quando a gente olha até para o resto do mundo, né, a gente está bem posicionado, médio, mal, o que falta para que de fato as indústrias chamadas de hard to abate consigam avançar de uma maneira um pouco mais consistente nas suas rotas de descarbonização? Perfeito, Clarissa, só uma pequena correção, acho que é entre 9% e 10%, né, a contribuição da indústria, né, considerando energia e resíduos, né, e processos industriais. Eu acho que esse dado é bruto, o que você está dando pode ali. Ser, pode ser. Mas, enfim, eu acho que a gente falou aqui muito do lado da eficiência, da cadeia de fornecedores, né, falamos também de rastreabilidade, enfim, são assuntos que vão corroborar, principalmente quando a gente fala de descarbonização. Acho que o Brasil tem bons exemplos, né? A gente sempre fala de matriz elétrica, matriz energética, mas a gente pode ter um olhar, né, mais específico e mais direcionado para aqueles setores de mais difícil abatimento, né, que são os setores energointensivos, como a gente chama aqui no Brasil. Então, estão incluídos aí o aço, o papel e celulose, o vidro, cerâmica, o químico, né, setores aí que já vem, o cimento, né, setores que vêm aí investindo bastante, né, nessa rota de descarbonização, seja aí numa troca de combustível, seja em modernização de processos, seja aí na agenda de eficiência, mas que vem aí sempre numa comparação com o mesmo setor de países desenvolvidos, assumindo aí uma posição de ser muito mais competitivo em termos de sustentabilidade. Então, acho que são investimentos aí de longo tempo, são rotas que vêm sendo desenvolvidas. É claro que quando a gente olha também para as barreiras, é importante a gente desenvolver algumas alternativas de superá-las, como, por exemplo, a questão do financiamento, a questão de políticas públicas, tecnologia e inovação, mão de obra, enfim, são vertentes aí que precisam estar dentro dessa equação para que a gente consiga ser mais competitivo, mas com certeza aí políticas públicas também vêm liderando aí toda esse caminho. Ano passado a gente teve a aprovação de vários projetos de lei, eólica offshore, né? A gente teve os bioinsumos, tivemos o combustível do futuro. Só dentro do combustível do futuro são 6 grandes temas, né? de grande, né, amplitude, né? Além do mercado de carbono também. E o que a gente percebe é que todos eles estão bastante conectados, né? Quando a gente conversa aqui sobre o plano clima mitigação,
que esses setores de difícil abatimento estão muito envolvidos na definição ali das suas metas, né, de qual vai ser a sua contribuição também dentro do aspecto da NDC, a gente percebe que estão muito interligados. Então, o Plano Clima está muito interligado com os caps do mercado de carbono e muito interligado também com a taxonomia em termos de financiamento. Então, a gente percebe que essa governança ela precisa ser cada vez mais alinhada, né, para que a gente possa aí convergir para um objetivo aí de mais fácil alcance, né, quando a gente fala da agenda de descarbonização. Mas deixa eu só fazer uma pequena provocação, Davi. Você não fica um pouco frustrado quando você vê o ritmo? Porque quando a gente olha para a Elbe, ela vai falar mais a respeito, a gente tem um lastro energético tão favorável e quando isso acaba avançando na cadeia de valor, é como se essa favorabilidade fosse de fato diminuindo. E aí, assim, eu lido muito com as indústrias de difícil abatimento, eu sinto que o apetite para inovar diminui, eu acho que a disponibilidade de capital diminui, o desenvolvimento de novas tecnologias vai. Então, é como se a gente começasse, né, com uma ambição um lastro muito favorável e que a gente fosse ficando um pouco menos, eu diria que entusiasta à medida que a gente avança na cadeia. Com certeza, a gente vê muito evento, muito debate de como acelerar essa transição. É claro que a gente não pode considerar só as vantagens comparativas aqui do nosso país, né? Energia, água, segundo maior produtor de biocombustível, 20% de biodiversidade, uma indústria que consome energia, mas emite pouco. A gente precisa considerar outras variáveis também e ter esse olhar do lado do investidor. Quando o investidor decide vir ao Brasil, decide implementar uma planta, ele não olha só para as vantagens comparativas. Ele olha a questão tributária, ele vai olhar a parte de infraestrutura, ele vai olhar a rota de acesso a mercado. Então é uma conjunção de fatores que vai influenciar na tomada de decisão se ele vai investir ou não fazer ou não aquele investimento. Então acho que a gente precisa desenvolver essas formas de aceleração. A parte do financiamento também é um limitador. Hoje a gente sabe que tem recurso, mas para acessar esse recurso, às vezes a gente tem algum tipo de dificuldade, principalmente olhando para o elo mais fraco da cadeia, micro e pequenas empresas. Então tem uma dificuldade em relação às garantias. Então acho que a gente precisa desenvolver essas rotas, superar essas barreiras, para que a gente possa acelerar cada vez mais essa transição. Obrigada, Davi. Eu acho que é importante esse complemento para a gente, enfim, entender ainda os desafios remanescentes e que a gente não pode ficar parado, né, deitado em berço esplêndido, quando a gente olha só para o setor de energia, cujos resultados são muito alvissareiros, sobretudo quando comparados com o resto do mundo, né, Elbe? E aí, trazendo um pouco, você já mencionou um pouco o trabalho da coalizão, qual é a grande ambição, né, a gente manter ali o nível de renovabilidade. Mas quais são as outras temáticas energéticas, eu acho, que você, como enviado especial, vai procurar fortalecer nesse processo, ainda mais se a gente olhar para o futuro, né, onde o mundo, ao contrário de algumas décadas passadas, parece ser cada vez mais ávido por consumir energia. E aí essa é uma oportunidade que o Brasil tem pela frente, até pensando, né, em data center, inteligência artificial e maior nível de eletrificação da economia? Isso, Clarissa. Até queria fazer um comentário que tem a ver com a frustração coletiva. Eu acho que é uma frustração coletiva, né? Essa questão da velocidade. Que o Rodrigo trouxe bem durante a reunião com o embaixador. Lá pelas tantas, acho que foi o próprio Rodrigo que falou, precisamos de uma coalizão das coalizões, e depois a gente concluiu para o embaixador, olha, por que a gente não cria um observatório de implementação? Porque a gente está fazendo a coalizão, está entregando, e é isso que precisa ser feito, mas... E aí foi uma própria sugestão nossa, eu falei, nós enviados estamos trabalhando muito, depois passa a COP e a gente pode até ficar meio assim, deprimido por não ter muito trabalho, então, de repente, a gente faz esse observatório, né, Rodrigo? E isso foi bem acatado. Fazer esse observatório de implementação, ele é muito importante quando você estabelece o que o setor tem que fazer. Mas por que não estamos fazendo tanto e, ao mesmo tempo, o Brasil tem esse potencial e aí você abre o jornal, vê que a minha indústria em particular está em crise.
meu Deus, como, né, colocar tudo isso junto e entender o que está acontecendo. Então, tem um fator muito importante aí, que foi falado o tempo todo, que é a descarbonização efetiva. Além da questão do hard to abate, tem um outro ponto que é o custo de você fazer isso. Então, a competitividade é um fator. Nós olhamos para a nossa indústria, e principalmente olhando para a mineração, para o agro, você precisa substituir processos produtivos, eletrificação de caldeiras, por exemplo, já tem parecido potencialmente competitivo, mas aí o custo de financiamento é muito alto. Então, a gente precisa agora sentar, Clarissa, né, num segundo momento, e buscar mecanismos de incentivo para que essa substituição ocorra, né, e talvez buscar linhas de financiamento. Não é subsidiar, tá? É criar mecanismos indutores, o mecanismo de incentivo no seu conceito mais amplo. É uma lição importante que a gente tem que fazer, né, para promover essa aceleração, porque quando eu olho para a indústria de energia, e aí o setor elétrico em particular, o Brasil sim tem um bônus verde, e a gente até criou um slogan muito importante: a nossa energia competitiva é verde e a nossa energia verde é competitiva. É isso mesmo, a gente tem esse bônus verde de partida, esse berço esplêndido. Às vezes eu acho que a gente sai de um berço esplêndido, de um ponto de partida tão bom, e de certa forma eu acho que a gente entra em moral hazard aí, e acaba não acelerando tanto. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Como a nossa posição de partida é boa, talvez a gente não zele muito por ela, né? Tem que ter um cuidado nesse aspecto, mas eu acho que a gente tem que olhar mesmo para o fator-chave, que é o fator da competitividade do produto final. A energia vai contribuir muito pela sua competitividade, mas você tem outros fatores pela frente que acabam prejudicando. Então, eu saio de um bônus verde lindo, mas a tarifa ao industrial hoje, né, e a Vale sofre muito com isso, a própria JBS, não paga o preço da energia tão competitivo pelos subsídios que tem na tarifa de energia, pelos tributos. Então, isso precisa ser olhado, porque esse berço esplêndido não é tão esplêndido assim, pensando bem. Se a gente não eliminar esses fatores de custo, e aí fica botando mais carvão, mais térmica e onerando mais a tarifa, a gente vai perder esse bônus verde. Ele é um bônus verde em potencial, mas ele ainda não é efetivo. A gente precisa zelar dele. E o fator central é o fator custo. Hoje, a minha indústria está se reestruturando e está iniciando uma nova onda de investimento, atraindo data center, atraindo daqui a pouco o hidrogênio verde, nessa ordem, né? E o data center está chegando sim, porque a nossa energia é competitiva. Aí veio o Redata também, que criou um mecanismo indutor, mas a gente tem que zelar pela competitividade. Ela está muito no potencial, mas ela ainda não é efetiva. Então, a gente precisa baixar essa bola um pouquinho também de somos maravilhosos. Podemos ser, mas venha cá, vamos tentar corrigir algumas coisas e olhar para o custo e para a competitividade. Eu acho muito importante você trazer um pouco mais de luz e detalhe a esse aspecto, Elbia, porque eu acho que a gente tende a olhar, né, para a nossa competitividade na geração de energia elétrica, notadamente. O que você está apontando é que, em função da complexidade da estruturação das nossas tarifas, acaba não sendo tão competitivo assim para o consumidor final, sobretudo quando ele é uma indústria intensiva. Então, acho que a gente pode voltar a isso na última rodada. Você tinha ficado também de mencionar algo sobre transição justa, eu acabei não se você quiser, na próxima, a gente volta na próxima rodada. Lauria, eu acho que a gente está na Conferência das Amazônias, 2 dias antes, né, teve a Exposibram, acho que o presidente da Vale teve aí uma palestra, e todos os executivos da Vale mostrando o papel crítico da mineração, né, não apenas minerais críticos, mas também minério de ferro de alta qualidade,
o seu papel na transição energética global. E a Vale, de fato, tem colocado isso no cerne da sua estratégia como fator de diferencial competitivo. Se você puder um pouco explorar com a gente tanto o papel da mineração, né, na transição para uma economia de baixo carbono, mas também na transição energética, e olhando um pouco para a Vale, né, quais foram os principais fatores que têm impulsionado esse processo de tomada de decisão de de fazer o elemento de baixo carbono tão central como diferencial competitivo? Bom, vou começar tentando olhar pelo lado da oferta e da demanda, que acho que ajuda a entender um pouco dessa essencialidade da mineração, né? Quando a gente fala e olha pelo lado da oferta, a gente passou os últimos 2 dias e meio discutindo como a mineração é chave para esse binômio de clima e energia, né? Como a mineração é parte desse modelo que vai levar a gente para um aço menos intensivo, portanto, cadeias menos intensivas, mas também ajudando a acelerar esse processo de eletrificação do mundo, com baterias, com carros elétricos e todas as derivadas. A gente também falou um pouco disso na coalizão, né? Quando a gente olha para o potencial da mineração colocado na cadeia de valor da siderurgia, a gente consegue fazer com que a cadeia chegue até 10 vezes em termos de redução de emissões comparados ao que a mineração, stricto sensu, pode oferecer. Da mesma forma como a gente olha para o impacto disso na eletrificação, sobretudo na questão de EVs, veículos elétricos e painéis solares e afins. Uma outra perspectiva que eu acho que é importante, no final elas se complementam, é olhar pelo lado da demanda. E como indústrias de grande porte, estou falando aqui especificamente de emissão, podem acelerar a demanda justamente pelo que a Elbio acabou de falar, sobre novas energias, mas de uma forma muito concreta, né? Então, hoje, um grande desafio que a gente tem na companhia, e não diferente nas outras mineradoras, é como a gente fica menos dependente do diesel, né? Dando aqui um pouco de cor desses números, a Vale consome mais ou menos 1 bilhão de litros de diesel por ano. 1 bilhão, portanto, de oportunidade para que a gente fale de etanol, para que a gente fale de biocombustíveis de uma forma geral, né? Quando a gente fala de emissões nas plantas de processamento, potencial para biometano, né? Então, de novo, tem uma conexão natural, né, entre oferta e demanda. Eu acho que esse é um pouco do meio que ajuda a entender o contexto da mineração e por que ela é tão relevante. E quando a gente olha, fazendo um zoom aqui para dentro da Vale, além de tudo isso que eu falei, porque é inerente à companhia, a gente fala muito desse novo jeito de minerar, né? O Gustavo, o nosso CEO, falou muito sobre a mineração do futuro. E aqui, fazendo um parêntese, né, Clarissa, fizemos juntos a discussão, né, em Catavento Vale. É isso, a gente busca essa mineração que seja sustentável, né, replicável, menos intensiva, né, mais responsável, portanto, né, e que possa de fato ser replicável. E aí, de novo, no ponto da Elbio, que eu acho que é fundamental, muito clara essa visão, descer um nível e entender objetivamente o que isso significa e o que pode ser feito, né? Então, a gente tem uma clareza muito grande sobre como descarbonizar as nossas operações. E aí, de novo, o financiamento é importante, os mecanismos de precificação são importantes, mas, sobretudo, também o impacto na cadeia de valor. 98% das emissões, né, no nosso Scope 3 dito, está na siderurgia e na navegação, né? A gente precisa ter uma postura muito clara e um objetivo muito claro de como chegar lá, né? E daí a parceria com os clientes, daí a definição de novos produtos que ajudem os clientes a se descarbonizar. Então, no seu ponto, Clarissa, que esse potencial que a gente vislumbra na mineração, ele não seja perdido, né, ou minimizado ao longo da cadeia de valor. Acho que esse é um segundo aspecto importante. Por último, eu gosto muito de olhar e entender que a contribuição da mineração não é stricto sensu ao minerar de forma menos energointensiva, né? É fazer com que, além da cadeia siderúrgica, além da cadeia de eletrificação, mas, por exemplo, buscar soluções naturais. A gente olha para soluções baseadas na natureza como um vetor importante, né? Tem um lado aqui que ele é mais técnico de buscar essas soluções. Então, no nosso caso aqui, além do case de Carajás, que está no SBCOP, né, de proteger os 800 mil hectares, para quem não está familiarizado, tanto 800 mil campos de futebol equivalentes, né,
se a gente pensar nessa proporção, tirando 60% da nossa produção, com 2 a 3% de uso desse espaço, mas também recuperando floresta, buscando práticas agroflorestais mais eficientes, ajudando na preservação, né? Impulsionando os mercados de jurisdicionais no Brasil, que é uma coisa que a gente vai dar mais foco agora. Enfim, acho que tem um conjunto de iniciativas que se complementam. Acho que o pensamento sistêmico nesse caso aqui é o nome do jogo, tá? Eu acho que esse é um pouco de como a gente entende o binômio, né, clima, natureza e energia, o trinômio, né, e como é que a gente está se estruturando e, portanto, trazendo isso para o cerne da estratégia, né? Acho que eu vou parar aqui, eu falo o resto do dia. Não, mas eu de fato, né, conheço um pouco mais de perto a estratégia, mas acho que é uma ótima oportunidade para compartilhar com todos aqui. A Vale é uma líder na mineração aqui no Brasil e jogar luz sobre o binômio, né, clima, energia, mineração, trinômio no caso. Eu acho que é algo bem inovador, e eu acho que você trouxe nessa última fala também a importância de incorporar soluções baseadas na natureza, né, que é algo que no nosso contexto amazônico, eu acho que no caso específico da Vale e sua atuação em Carajás, tem muitas lições aprendidas e quiçá, um exemplo escalável, né? Acho que a gente vai aqui nesses últimos minutos, eu vou para a minha rodada de uma pergunta comum, mas assim, a Elbia talvez tenha uma posição privilegiada, porque ela já é enviada especial para a área de energia, então ela já tem esse diálogo, né, eu acho que mais frequente, mais pontual com a presidência da COP. Mas se cada um de vocês falou um pouco aqui do que gostaria de ver para poder, de fato, acelerar a ação e escalar o que já existe. Eu acho que a gente tem boas notícias, né? Casos concretos existem e o Brasil tem diversos deles em diversas áreas aqui representadas. Nós todos gostaríamos que a gente pudesse escalá-los, mas, né, Davi mencionou muito o financiamento, Elbia também mencionou a necessidade desse olhar cuidadoso com o ambiente regulatório que é, às vezes, atingido por torpedos, né? Liege falou muito da importância da cadeia de suprimento, acompanhar e vocês terem acesso. Lauria também, né, mencionou algumas políticas públicas relevantes para estimular a empresa a descarbonizar a sua própria operação e combustíveis sustentáveis, e soluções baseadas na natureza, mercado de carbono, por exemplo. Então, cada um de vocês trouxe aí um pouco, né, no seu universo o que seria necessário para escalar. Mas se vocês tivessem a posição como a Elbia tem, né, a gente tem um one-on-one com o embaixador, com a Anatone, e dizer, olha, eu tenho aqui 3 coisas que para mim são essenciais que aconteçam para que de fato a gente possa escalar e escalar projetos existentes e acelerar a ação. E obviamente olhando para o nosso contexto, mas se tiver alguma ideia global, não se acanhe. O que vocês pediriam para eles como legado aí da presidência brasileira da COP30 para que a gente tivesse esse resultado? Davi, vou começar com você. Bom, primeiro eu acho que seria a gente olhar para a liderança como exemplo, né? Liderar pelo exemplo, né? Acho que talvez seria essa a palavra. Acho que a gente tem aí muitos exemplos de grande amplitude. A gente tem empresas de tecnologia que para ela foi delegado, né, pelo poder público toda a administração de semáforos, e com isso você deixou o trânsito muito mais eficiente, menos engarrafamento e, consequentemente, aí, menos emissões, né, dentro do setor do transporte. O Rodrigo citou aí o caso de Carajás, né, também muito citado, aí dentro das oportunidades que a gente tem de debate dentro da SBCOP. Tem a Fazenda Roncador, né, também, um case também que vai trabalhar a parte de eficiência, regeneração. Então, tem várias oportunidades que a gente vê no setor privado que pode ser utilizado para escalar também um nível de eficiência maior dentro do próprio setor público, né? Então, acho que a gente pode trazer essa vertente também aí como uma das prioridades. A segunda, eu acho que se fala muito na agenda de implementação, mas nos preocupa muito a qualificação profissional. Acho que um programa maciço de qualificação profissional direcionado, o que eu quero dizer com direcionado? Talvez a gente olhar de forma a se fazer um forecast, uma perspectiva de quais vão ser as profissões do futuro dentro dessa agenda
e a gente conseguir casar isso com a oferta curricular, acho que a gente sai na frente. A gente tem os mecanismos para fazer isso no Brasil, a gente tem a própria figura do Senai, que vem atuando dessa forma, mas de uma forma mais ampla, né, não tão direcionada ainda para a parte de economia verde, mas ela começa a aparecer naturalmente, então isso começa a fazer parte de todo esse programa, né, e claro também, eu acho que, como a gente comentou aqui, incentivo e financiamento, eu acho que são duas palavras que elas não podem andar sozinhas, acho que integradas, acho que é bem melhor, a gente conversou sobre isso ontem, a gente já tem alguns exemplos em termos de política pública no Brasil, hidrogênio de baixo carbono é um deles, onde se estabeleceu aí crédito fiscal e suspensão de tributos por algum momento, até que essa tecnologia ela avance, passe a ser escalável e também barateie o seu custo, né? Então acho que é importante olhar esse lado também. A gente tem vários exemplos no Brasil de vários outros produtos, de várias outras atividades que usaram isso para que pudesse prosperar, né, no sentido aí de você ter uma tecnologia mais acessível, digamos assim, no seu dia a dia. Mas eu colocaria esses 3 pontos para o presidente da COP, lembrando que a gente também fez aí um acesso a ele, né, a gente tem um apoio também aí, tanto do governo federal, antes mesmo da gente construir a SBCOP, então a gente teve esse suporte, e hoje a SBCOP é uma iniciativa oficial dentro do Marrakech Partnership. Então a gente pavimentou esse caminho também com o embaixador, pavimentamos o caminho também com o High Level Climate Champion e com certeza aí também com várias outras estruturas dentro da UNFCCC para que a gente desse uma perenidade a essa iniciativa e com certeza deixá-la como um legado para as próximas COPs, né? Obrigada, Davi. Eu não vou te cutucar sobre incentivo e subsídio, mas é porque a gente teve essa discussão ontem. Mas que bom que você usou a palavra incentivo e não subsídio, e a Elba já tinha matado o subsídio antes, então a gente está aqui na mesma página. Elba, eu vou pular você, deixa eu passar para a Liege, e aí depois eu volto para você e para o Lauria, porque você já tem essa interlocução e eu quero também explorar um pouco a transição justa. Mas, Liege, quais seriam os seus 3 pedidos? Acho que é muito importante a gente trabalhar a agenda de inclusão de pequenos produtores, de comunidades. Então, nesse sentido, eu investiria bastante em assistência técnica e extensão rural. Acho que é um custo que é um benefício enorme, mais do que um custo enorme. A segunda seria a metodologia tropical, a gente conseguir falar dos sistemas agroalimentares de uma ótica tropical, sair dessa agenda de clima temperado, dessas taxas de emissões, de toda essa metodologia, usar mais a ciência que a gente tem aqui no Brasil, Embrapa, então conseguir colocar isso de fato na agenda ali, alcançando grandes instituições, SBTi, por exemplo, aceitando essa metodologia tropical. E aí você pediu 3, mas acho que já foi muito dito aqui, financiamento, né? A gente sabe que só 4% do financiamento climático chega para o agro, né? Chega para a agricultura, então a gente tem aí um espaço muito grande para trabalhar, mas não adianta ter o financiamento, ter a taxa e quem precisa não consegue acessar, seja por burocracia, seja por uma falta de compliance ambiental, então é nesse sentido. E comando e controle que a gente vê que funciona, né, os resultados estão aí, a taxa de desmatamento diminuindo ano a ano, e sem comando e controle nada resolve, né? Nos últimos anos, todas as indústrias, produtores, setor de alimentos, a gente vem tendo diversos monitoramentos de fornecimento, bloqueando produtores que não estão no compliance socioambiental. Nada resolveu tanto quanto comando e controle. Então, falando em Brasil, é eliminar de vez o desmatamento ilegal e a gente não ter mais que conviver com a ilegalidade, poder olhar de cabeça erguida para todo mundo em relação à preservação da floresta tropical. É isso. Obrigada, Liege. Você tocou num ponto que a gente não tinha mencionado, mas que também nas minhas andanças mundo afora eu vejo como absolutamente fundamental, que é a nossa capacidade de influenciar os que eu chamo os standard setters, né, para que eles entendam a ciência né, das nossas florestas e das nossas áreas tropicais e não nos imponham, né, padrões que não necessariamente respeitam a ciência local. E por isso a gente tem que estar muito presente com a academia, com papers de qualidade, com casos legítimos mostrando a realidade desse lado de cá do Equador. Então, ótima lembrança, além dos outros pontos.
Lauria, a gente tem aí no trabalho da Vale, né, ressalta alavancas e que acho que talvez sejam aí um gancho para o que você pediria, né, para a presidência da COP. Não vou redundar, mas eu acho que eu pediria, além das 3 coisas, um olhar muito cuidadoso sobre essas coisas e que passa um pouco por tudo que os outros colegas falaram aqui. No nosso caso, o mercado de carbono regulamentado, com as interfaces muito claras de mercado voluntário com mercado regulado, as entidades, os mecanismos, é fundamental. Fundamental porque ele acelera, ou potencialmente acelera, se bem implementado, a capacidade de investimento, né? De alguma forma blinda essa discussão geopolítica de quem fica com o dinheiro, né? Quando eu exporto e tenho que pagar, portanto, uma taxa por um outro tipo de legislação. Eu acho que o segundo ponto é mecanismos muito objetivos para sinalizar a demanda, e aí sobretudo do governo, sobre esse green stream, né? Ou seja, sobre esses volumes verdes ou menos intensivos. Então, que a gente tenha mandatos claros para aço de menor intensidade, para produtos agroflorestais de menor intensidade, por aí vai. E o terceiro, que a gente vai cair de novo na questão do financiamento, mas eu queria dar um viés um pouquinho diferente. Eu queria chamar a atenção, para que a gente tivesse, de fato, mecanismos de garantia líquidos, ponto no que o Davi trouxe, mas a gente hoje percebe que o mecanismo está ali, o financiamento está lá, a garantia existe, mas por vezes você precisa apresentar 2 vezes a garantia. Precisa ser uma garantia real de coisas que estão começando a crescer, negócios que não têm talvez uma maturidade tão grande. Então, essa efetividade. Por outro lado, ainda nesse ponto da efetividade, majoritariamente são negócios novos. A gente precisa ter uma percepção de risco adequada a essa nova realidade. Não adianta olhar para a análise de crédito que a gente faz há 30, 40, 50 anos e querer aplicar ipsis literis o que a gente está falando aqui, né? Então, wrapping up, mercado de carbono, financiamento e mecanismos de demanda, mas com esse olhar mais cuidadoso, né, o ajuste fino, como a gente fala. A gente tem isso muito claro, né? A Vale fez uma parceria com algumas outras entidades para trazer o hub de inovação da UniFTCC para o Brasil. Ali está um locus que a gente pode hospedar essas discussões, né? A Elber falou do observatório. A gente tem um senão de iniciativas que, de novo, precisam estar conectadas, mas acho que esse aqui é o caminho para a gente seguir. Obrigada, Lauria. Eu acho que também está aqui trazendo, né, de novo para a nossa reflexão a importância de um mercado de carbono regulado e falando muito dessa interoperabilidade entre voluntário e regulado, acho que é fundamental. Sinais de demanda, né, todos nós queremos muitos off-takes por produtos de baixo carbono que paguem o Green Premium, e novos mecanismos de garantia em indústrias nascentes, em modelos de negócios nascentes, né? Elber, o que você está pedindo para a nossa presidência aí da COP30, para o setor de energia, e também aproveitando, talvez, e ilustrando, né, a sua ênfase em transição justa, que é tão importante? Bom, primeiro que você fez um ótimo resumo dos mecanismos de incentivos que precisamos e você não usou em nenhum momento a palavra subsídio e nem vai usar. A minha próxima tatuagem vai ser isso. Eu tenho uma tatuagem Fossil Killer aqui, a próxima vai ser Fossil Killer de subsídios, né? Vamos matar esses subsídios porque ninguém aguenta mais. Bom, o nosso pedido para o presidente da COP, né, para o nosso Papai Noel da COP, tá muito associado a um ponto que o Luiz Barroso, que nos ajudou com o trabalho da BSR, ele disse o seguinte: o Brasil parte de uma posição muito confortável, mas o Brasil corre o risco de perder para si mesmo. A gente tem que ter o cuidado para não, porque nós não temos potencial para perder para ninguém, dada a vantagem comparativa que a gente parte. Mas a gente corre um risco enorme de perder para nós mesmos se a gente não monitorar o que a gente tem de melhor e procurar melhorar isso
de agora para frente. Porque até aquela relação de matriz energética mundo, o Brasil estava disparado na frente e agora a gente está vendo que a matriz global ela já está melhorando. Então a gente tem que realmente monitorar, e aí esse observatório com monitoramento é a primeira coisa que eu pediria ali para o embaixador, da gente colocar ele como ponto alto. Por quê? Esse monitoramento e observação. Para a gente, com esse bônus verde de partida, ele efetivamente fazer com que os setores implementem, então que ele ajude na descarbonização, e aí com os mecanismos de incentivos, como por exemplo o mercado de carbono, aí eu preciso realmente monitorar que esse bônus verde ele é competitivo e ele vai manter a sua competitividade e vai manter a sua renovabilidade da matriz. Essa é uma linha de desenvolvimento que eu tenho que seguir, tenho que manter, e aí sim eu vou fazer a verdadeira transformação. E do lado do bônus social, que eu queria dizer, eu disse que a gente tem um bônus verde pela matriz energética, pela matriz elétrica, pelos recursos renováveis, e eles são os mais baratos, né, disparados mais baratos, daí a competitividade de partida, embora não seja de chegada. E a gente tem um bônus social de partida, que aí essa experiência como enviada no mundo, que é o seguinte: grande parte do desafio do mundo nessa transição energética é fazê-la justa e num recorte de justa em que você vai levar a energia limpa para toda a sociedade, você vai alcançar toda a sociedade. O Brasil parte com um sistema interligado nacional, em que 99% da produção e do consumo de energia está ligado numa rede. Isso significa que esses 93% de energia limpa que está chegando agora aqui, ele está chegando lá no Rio Grande do Sul também. Então eu não tenho essa preocupação do como levar, já chegou. Isso é maravilhoso, a gente tem que preservar o sistema interligado nacional e a gente tem que lutar por ele do mesmo jeito que a gente luta pela matriz elétrica, que é altamente renovável. E o outro ponto, o Brasil já fez a sua universalização do serviço. O atendimento da população brasileira à energia é 99,9%. Então, aquele grande desafio do mundo em desenvolvimento, como é que eu vou entregar energia para a população brasileira já tem. Agora, o que é que precisa melhorar nesse bônus social que já é lindo de partida? Essa energia precisa também ser affordable, como é acessível do ponto de vista do preço, porque, de novo, os encargos e tal. Então, se a gente zela por isso, a gente está deixando um grande legado para o país, pensando nos setores, e a gente está, de fato, acelerando a descarbonização via competitividade para a indústria e ainda fazendo a inclusão social. É lindo demais isso, eu estou apaixonada. Não, estamos, Elvia, porque de fato essas conquistas precisam ser celebradas. E eu acho que você chama atenção para dois aspectos também, que é a existência de uma rede integrada no território nacional, e é um diferencial muito particular ao Brasil e uma fortaleza que a gente não pode deixar de cuidar, né? Investindo e preservando, mas também a universalização dos serviços de energia elétrica, né? Então, eu acho que a gente está aqui chegando ao fim do nosso painel, a iluminação até já mudou, acho que para sinalizar que a gente tem que concluir. Eu queria, enfim, agradecer muito, acho que a gente conseguiu trazer diversos elementos que se complementam, e eu acho que fazer isso é uma amostra da oportunidade que a gente tem toda vez que a gente coloca diferentes indústrias e setores econômicos para conversar, né? Notadamente aqui no Brasil. A gente tem riquezas aqui naturais de diversos aspectos, a gente tem um setor industrial pujante, eu acho que alguns elementos de atenção foram levantados também, e eu acho que esses elementos a gente deve ter em mente para trabalhar. Eu acho que o Davi apontou para a necessidade de qualificação profissional, no mundo que se digitaliza mais e que fica cada vez mais competitivo. Eu acho que esse é certamente um cuidado a se ter, pensar em mecanismos
talvez financeiros e de garantia, que suportem novos modelos de negócios e novos setores é também algo muito relevante, mas pensar de uma forma sempre nas cadeias de suprimento também foi algo que foi bastante aí mencionado tanto pelo Lauria quanto pela Liege. Então, com isso, eu espero que a gente tenha contribuído aí para o debate. Eu gostei muito de ter provocado vocês um pouco no que pedir, porque eu acho que a gente consegue trazer, né, eu acho que um pouco mais de concretude, mas eu saio daqui, eu acho que otimista, né, o Brasil tem casos, tem governança, tem, eu acho que muita inteligência e eu acho que energia alocada nessa agenda do clima com a participação muito efetiva e eu acho que cada vez melhor coordenada do setor privado. Então, parabéns a cada um de vocês pelo que vocês estão fazendo nos seus diferentes setores de atuação. Obrigada aí pela audiência e pelo IBRAM que deu oportunidade para a gente conduzir essa mesa. Obrigada.